técnicos, o que você pode destacar de positivo do que você gostou desse carro e o que ainda de repente te preocupa ou não é tão bom assim? Bom, de positivo o fato que a gente andou sempre com muita gasolina, muito mais do que podia o ano passado, no tanque do ano passado, então o comportamento do carro é sempre muito difícil em cima de muita gasolina, mas o que a gente pôde melhorar durante 2 dias foi ótimo. Eu gosto daquilo que eu vejo do trabalho da equipe, de como funciona o ataque aos problemas, mas é difícil falar que o carro está bom em relação aos outros, porque a gente não tem muita noção com quanta gasolina o pessoal está andando. A gente está andando com muita gasolina e conservador no sentido de simplesmente entender o nosso, entendeu? Eu acho que se a gente tirar a gasolina, como eu declarei ontem, de nada de gasolina para gasolina inteira, você tem mais de 4 segundos. Então você tira a gasolina e você consegue fazer o primeiro tempo. Não sei se tem gente andando sem gasolina, mas de qualquer forma o nosso trabalho foi bom, assim, no sentido de primeiro trabalho. Aqui quando você fica meio para trás, você não tem muita sensação de então não está tão bom, não está tão feliz, mas simplesmente fazendo o nosso a gente melhorou bastante. Eu acho que vai ser um ano muito difícil de entender qual é a performance dos carros devido a essa disparidade enorme de capacidade de tanque. Aquela tua parada ontem, eu acho que foi um probleminha eletrônico, né? Isso voltou a se repetir hoje, enfim, algo que te preocupa? Não. Problemas eu acho que tem que acontecer, principalmente porque a gente tem que imaginar que Cosworth é novo para a equipe, então alguns pequenos problemas irão acontecer e que seja agora para que a gente possa solucioná-los, mas o problema de ontem não voltou a ocorrer, então foi tranquilo. Brevemente agora, assim, foi aprovada a nova pontuação, né? 25 pontos para o vencedor, 18 para o segundo colocado. Você acha que isso valoriza a vitória, mais a vitória ainda? Enfim, o que você achou desse novo regulamento? Eu acho que o regulamento no final ele é feito, ele é igual para todo mundo, né? As pessoas que têm mais chance de ganhar vão ter uma distância maior e tal, mas o final das contas, a pontuação diferente é aquela que a gente, se fosse um brasileiro que chegou em segundo, a gente sempre vai falar, se fosse outra pontuação era a primeira, se fosse um alemão, o alemão vai falar, então não muda muito, sabe? É uma questão de ter na cabeça que a pontuação é assim, valoriza um pouco mais o primeiro lugar. Não sei se um cara arriscaria na última volta mais porque tem um pouquinho mais de pontuação, não acredito. Valeu. One question. Wait, he's pretty... De ontem, a gente nunca baixou gasolina de novo, andando sempre com bastante gasolina. O carro se comportou bem melhor. A gente fez um long run de 32 voltas. O carro se comportou legal. A gente, se fizer só uma comparação de hoje para ontem, a gente teve uma melhora significativa. Tá. E das pequenas mudanças que foram feitas, desculpa, de ontem para hoje, você sentiu bastante diferença no carro? Algumas melhor, algumas não tão, mas é um momento de aprendizado, não só meu, como da equipe, do modo como seguia. Então tem bastante mudança, foi bastante para melhor, 80% dela foi para melhor, os 20% que não foram para melhor ainda assim são coisas boas, porque você aprende quando que poderão ser usadas no futuro, então tudo de uma certa forma é um aprendizado agora com termos mecânicos e aerodinâmicos, então foi bom. E nesse long run de 32 voltas, como é que estava o pneu no final disso? Tava bom, dava para ter continuado mais. A gente parou para fazer uma análise do carro inteiro, porque o carro em si não está acostumado a andar, não foi, esse sim já teve um projeto de andar para 32 voltas, mas o fato é que o ano passado só não andava mais do que 20, né? Então o pneu estava bem e os meus tempos estavam abaixando, então daria para ter continuado. Acho que o pneu aguentaria mais umas 20 voltas numa boa. Só mais uma então. Até o ano passado a diferença do primeiro para o último colocado em termos de tempo não era maior do que 3 segundos, era muito próximo. Ano que vem, com equipes novas e muita indecisão e a mudança de regras, você acha que isso pode aumentar essa diferença? Esse ano, Isso, esse ano. Não, eu acho que a classificação com pouca gasolina, eu acho que vai ser o mesmo pacote. Eu acho que até em algumas pistas bem menor do que 3 segundos. É muito difícil fazer uma análise do dia de hoje, por exemplo. Não dá para saber quanto que o Felipe estava andando de gasolina para saber o quanto que ele andou.
mas se você fizer uma análise fria do tempo do Kubica, por exemplo, que tinha virado pela manhã 13,6 e à tarde 12,4, você vê que alguma gasolina ele tirou. Se tirou tudo ou não, também é difícil. Ele fez stint curto quando ele fez. E teve momentos que eu vi o Felipe andando acima dos 16, por exemplo. Então, isso aí dá um sorriso para quem tá mandando nos 14, mas você também não sabe se daí é tanque cheiaço, se não é, entendeu? Eu acho que a Fórmula 1 é boa por causa disso também, porque ela traz uma variável que você não tem como analisar. Ontem a gente conversou sobre a utilização dos mesmos pneus do Q3 na largada, e hoje foi aprovado. Você viu com alegria? Qual que foi a aprovação? A utilização dos mesmos pneus no Q3. Na largada? Isso, para mas largada. isso já tinha sido confirmado, né? Não, a oficial foi hoje. Ah, é? Tá bom. Pra mim já tava com esse pensamento certo. Existem, como tudo na vida, um positivo e um negativo. O positivo é que eu acho que faz o show um pouco melhor, o espetáculo eu acho que pode ser melhor, porque vem com isso um pouco mais de ultrapassagem. O cara que tem um pneu usado, teoricamente, teria uma largada pior, mas se o pneu está sendo usado muito, né, em termos de wear, né, de usura dele, o pneu usado pode ter um rendimento melhor até no começo da prova. Então, são muitas variáveis, mas eu acho que para o espetáculo em si é bom.